Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos o nosso caminho neste advento, nos direcionando ao chamado de nosso Senhor. Nós devemos recordar que na semana passada, no primeiro domingo do advento, estávamos diante do convite do Senhor para que pudéssemos estar atentos ao seu chamado. A palavra de Deus nos chamava à vigilância. Devemos lembrar o que dizia São Paulo: já é hora de despertar e que deveríamos nos revestir de nosso Senhor. E o próprio Senhor nos alertava sobre isso, dizendo: ficai preparados, ficai atentos. Então essa é a nossa caminhada. Devemos estar atentos ao Senhor. E neste domingo, de modo especial, despertados neste propósito de estar atento e de a hora que vem avançando, a Sagrada Escritura vai nos apresentar, a escolha da Santa Igreja, as leituras que vão nos ajudar a compreender esta preparação para a segunda vinda de Cristo. E o tema, então, deste segundo domingo é o chamado à conversão. Como nós devemos esperar a vinda do Senhor? Devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, devemos estar despertos, mas não basta apenas estar vigilantes, sabendo, precisamos estar preparados para aquilo que vem. É o tema. Conversão. Precisamos estar no caminho de conversão. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, sobretudo em Isaías, veremos uma promessa do Senhor, o desejo do Senhor. E é muito significativo, além da graça que repousará sobre o Senhor, sobre o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, discernimento, de conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus, e no temor ele encontra o seu prazer. Diz Isaías: ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Humildes e pacíficos. Assim o Senhor deseja nos encontrar na sua segunda vinda. Então, a conversão vai dizer respeito exatamente a esta atitude, a este estar diante da vida na espera do Senhor. Humildes e pacíficos. Em Isaías nós temos uma dinâmica muito bonita, podemos dizer poética, do que é realmente essa humildade e pacificidade. Vai falar em binômios do fim da violência. Vai dizer a respeito do lobo e do cordeiro que viverão juntos, do leopardo que estará junto do cabrito, também do bezerro e do leão, da vaca e do urso, e o leão comerá palha como o boi, para dizer que não vai haver mais a violência, a matança. E assim, todo princípio de violência deve terminar, deve ser extinto o princípio de violência. A violência, quando ela é gratuita, quando ela se dá apenas por forma de um prazer de fazer algo violento e que machuca, que prejudica as outras pessoas. A agressividade faz parte da vida. É claro que não existe violência, em certo sentido, dentro da natureza, como falamos do lobo e do cordeiro, leopardo e cabrito. Aqui é a violência que se dá dentro do sentido natural. E quando nós pensamos como devemos esperar o Senhor, devemos pensar na violência no sentido da nossa natureza, sim, da nossa natureza ferida pelo pecado original. Mas nós devemos nos deixar valer por a graça que o Senhor nos concedeu pelo batismo, pela ação do Divino Espírito Santo em nossas vidas. Sim, se por um lado existe uma natureza violenta, por outro lado, de modo ainda mais profundo e maravilhoso, existe o fim da violência, pela ação do Espírito do Senhor em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, é nesse movimento que nós nos encontramos diante da pregação de São João Batista, clamando pelo deserto da Judéia: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. E assim este reino do Senhor que está próximo nos leva, portanto, a buscá-lo, a nos prepararmos para ele. E muitos iam ao encontro de João, mas também não iam apenas para confessar seus pecados. Havia também os fariseus e saduceus que estavam lá, mas não para confessar os pecados, para se colocar diante do Senhor no desejo de uma vida nova, mas para examinar, apenas para ter uma noção do que estava acontecendo e não deixar o coração ser transformado pela mensagem de São João Batista em vista da preparação da vinda do Cordeiro de Deus. E aqui então São João Batista vai usar palavras fortes, elas são intensas,
elas não são necessariamente violentas, elas são fortes, intensas, para poder despertar, como vimos no primeiro domingo na semana passada. E ele vai dizer: o machado já está na raiz das árvores, e aquela árvore que não der bom fruto será cortada e jogada fora. E aqui São João vai nos colocar dentro da realidade do chamado do Senhor, da preparação para a vinda. Aqui no Evangelho da primeira vinda, do anúncio, do começo da vida pública de Jesus, e agora nós lemos esta passagem no sentido da sua segunda vinda, dizendo que apenas duas situações: ou seremos trigo ou seremos palha. O trigo será reunido, será coletado e colocado no celeiro, que é a graça, seria a plenitude da vida eterna, o trigo. E a palha, como nós ouvimos no Evangelho, queimará com fogo que não se apaga. Essa é uma escolha que fazemos. Queremos ser palha ou trigo? Queremos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração para que possamos, portanto, vivemos como homens e mulheres humildes e pacíficos, ou queremos viver segundo a nossa, uma dinâmica da nossa natureza egoísta, autossuficiente, uma natureza que se coloca a partir desta natureza corrompida pelo pecado original, correspondendo apenas àquilo que nos agrada e nos diz respeito, não nos abrindo às promessas do Senhor, às promessas da graça de Deus, da vida eterna, ou querendo confiar apenas em nossas as promessas que o mundo oferece de felicidade passageira, de felicidade nunca perfeita. Então é assim que concluímos nessa reflexão, olhando para a carta de que São Paulo escreveu aos Romanos, como ele falava sobre a importância da constância e conforto espiritual pela Sagrada Escritura. Tudo foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos uma firme esperança, mas sobretudo para que, como uma bússola, não nos percamos nessa caminhada. E aqui vale a pena, mais uma vez, recordar: um coração humilde e pacífico é o que o Senhor deseja encontrar quando vier pela sua segunda vez, quando nós nos encontrarmos com Ele. Portanto, nós não devemos apenas, isso vai nos colocar de alguma forma um movimento de ir até São João Batista. Nós não devemos apenas esperar que o Senhor venha, estar despertos, mas na semana passada, na primeira leitura, subir o monte do Senhor, é buscar esse caminho de humildade, deixar que o Espírito Santo transforme em todas as circunstâncias o nosso coração, para termos um coração mais semelhante ao coração do nosso Senhor, manso e humilde. Nós nos dirigimos à montanha, estamos despertos e em movimento para que tenhamos o coração pacificado e sermos também, como vai dizer as bem-aventuranças, pacificadores, corações pacíficos, homens e mulheres pacíficos que também pacificam corações, levando a mensagem da palavra do Senhor. São Paulo, então, vai dizer que é dentro desta proposta de constância e conforto que o Senhor há de nos dar a graça da harmonia e concórdia uns com os outros. Lembramos, então, da primeira leitura, o cabrito e o leopardo, e assim a criança perto do buraco da áspide, da serpente. Devemos, portanto, nesse propósito, na ação do Espírito Santo, nessa harmonia e concórdia, recordarmos que ter um só coração e uma só voz se dá para glorificarmos a Deus, não como um propósito humano de apenas uma paz mundial, mas para a glória de Deus. E então São Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Cristo se tornou servo, e assim para que pudesse ser confirmada as promessas feitas aos nossos pais, as promessas de Deus de vida eterna. Repitamos isso: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo fez, tornando-nos servos, promovendo o bem de cada um, o bem de todos. É assim que vai dizer São Paulo: por isso, como está escrito na palavra de Deus, em razão da misericórdia divina, eu vos glorificarei, ó Senhor, entre os pagãos,
e cantarei louvores ao vosso nome. E assim, onde quer que estejamos, e talvez essa ideia de estar entre pagãos pode ser dentro da nossa própria família, daqueles que não seguem, não põem em prática a palavra de Deus, devemos recordar que as pessoas como os fariseus e os saduceus que iam até João, mas não iam com o coração inclinado à mudança e à conversão, à confissão autêntica dos pecados. Podemos estar entre pagãos em nossas famílias, entre pagãos mesmo dentro de grupos na igreja, mas não importa. O que importa é o nosso coração, que deseja realmente estar preparado, indo em direção ao Senhor. Um coração manso e humilde, um coração humilde e pacífico, pacífico e pacificador. E assim, não há outra forma melhor do que vivemos isso, sendo servos, nos acolhendo uns aos outros. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.